pessoal, começamos mais uma videoaula agora de número 16, falando aí da última porta elementar, porta lógica não, né, lógica not do inglês aí. Eu sou o professor Henrique. Nessa aula de número 16 a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos falar de uma breve introdução, vamos falar da função não, função inversão, da tabela verdade, vamos falar da porta lógica propriamente dita e vamos fechar com um resumo aí das três características que a gente vai estudar dessa lógica not ou não. Tudo bem, pessoal? Então vamos comigo. Então ainda no estudo das portas lógicas elementares, né? Nós falamos já da porta AND e da porta OR, agora vamos falar da porta NOT, tudo bem? Ou porta inversão, é a mesma coisa. Então vamos analisar a seguinte situação inicial. Olha só, você está utilizando as escadas do seu prédio, né, para descer de um andar, né? Porque o elevador demorou demais, então você vai descer apenas um andar, você vai descer logo. Subitamente, quando você está descendo essa escada, falta energia, né? Tudo se apaga, todas as luzes do prédio. Mas quase que instantaneamente aquela luz de emergência se acende. Já observaram isso? Geralmente elas são montadas no local superior e quando falta energia elas ligam, né? Imediatamente, praticamente. Analisa essa situação específica, com essa situação que a gente vai começar a exemplificar a lógica não ou not. Tudo bem? Então a função not ou função não. Novamente, uma variável lógica é função, ela será verdadeira, se ela for uma função not, se e somente se a sua condição dependente for falsa, ou vice-versa. Logo, a função not, ela será verdadeira se a sua dependente for falsa, ou vice-versa, ou ela será falsa se a sua condição de dependência for verdadeira. Tudo bem? Então, nesse caso, só será possível, novamente, determinar o valor da variável, da função, se a gente determinar o valor das variáveis condicionais, né, como a gente vem sempre explicando aí. Mas vamos colocar aquele nosso exemplo lá da escada. Então, como é que fica? Você estava lá no determinado andar e, como o elevador demorou, você foi andando pelas escadas para descer um andar. Nesse meio tempo, faltou energia no prédio. Então, a gente vai analisar a seguinte situação, né, as condições da energia nesse prédio em relação à condição das luzes de emergência, que a gente chamou aqui de S. Então vamos ver a seguinte situação. A luz de emergência liga é a minha condição S. Ela pode ligar, vou considerar 1 para sim e 0 para não. Tudo bem? Então, agora observa, para a sua luz de emergência ligar, você tem uma condição para que isso ocorra. E qual é a condição? Tem energia. Então, se tiver energia, eu posso ter sim ou não, né? Vamos analisar isso de forma coerente agora? Como é que fica essa situação colocando numa tabela? Vamos supor que não tenha energia. Lembrando que o A tem energia. Ora, se não tem energia, a sua lâmpada de emergência vai ligar? Com certeza, né? Faltou energia, quase que instantaneamente liga as luzes de emergência para facilitar aí as pessoas a deixarem o prédio, né? Ou até eventualmente buscar uma saída de emergência. Tudo bem? Senão seria um problema. E no outro caso, vamos supor, e se tiver energia no prédio? Vocês já viram alguma lâmpada de emergência funcionando? Pela lógica coerente, não deve funcionar. Ela fica carregando ali a sua bateria. Tudo bem, pessoal? Então, observa. Tem energia? Não. Se não tem energia, liga a lâmpada. Se tem energia, desliga a lâmpada. Percebeu? Então, aqui a gente está falando da lâmpada de emergência e aqui a gente está falando da situação de ter ou não energia. Percebeu que o estado da variável condicional é o inverso da sua condição maior? A sua condição maior nada mais é que a inversão de estado em relação à condição. Então, se aqui for 0, a saída S é 1. Se aqui for 1, a saída S é 0. Perceberam? Daí vem o nome, né? Função, negação ou inversão. E como é que fica isso na nossa função propriamente dita? Olha aí a nossa função. Então, a saída S, ou seja, a condição da lâmpada de emergência ligar ou não, é igual à nossa condição A invertida ou barrada. Observa aqui em cima, ó, vou até destacar, eu tenho um símbolo de inversão. Esse sublinhado superior, né, esse taxado superior aqui, indica a negação, a inversão, a função não. Tudo bem? Função not. Ok, pessoal? Então, aqui eu digo que S é igual a invertido, ou A barrado, ou A negado. Né? Depende aí da bibliografia que vocês estiverem utilizando. Mas esse símbolo denota que você pegou aquela condição inicial e inverteu o estado dela. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo tópico aqui.
Nossa tabela verdade, novamente, tabela verdade sempre vai relacionar o quê? O estado da condição principal ou saída em relação às condições dependentes, chamadas de entrada. Perceberam aí? Então vamos analisar o seguinte circuito agora. Aqui embaixo eu tenho um circuito, e esse circuito, observa que ele é composto novamente por uma lâmpada, chamada de L, uma resistência limitadora, uma fonte de tensão. Observa que aqui no meio eu tenho agora a nossa chave A. Só tenho uma condição, né? Eu poderia ter mais também, mas nesse caso basta uma condição para a gente analisar a lógica inversa. Então vamos definir aqui a seguinte situação. L é o estado da minha lâmpada. Que estado é esse? Ligado ou desligado, aceso ou apagado, né? E o estado da nossa chave também, aberto ou fechado. Então como é que fica? A minha lâmpada estará ligada, 1 para sim, 0 para não. Condição disso, condição da chave, se estiver fechada é 1, se estiver aberta é 0. Como é que fica na nossa tabela verdade? Novamente, observa, se a minha chave A está aberta, não é isso que a gente definiu? Ou seja, ela não está fechada. Se a minha chave A está aberta, significa que a minha lâmpada está acesa, né? A corrente faz esse caminho aqui, né? Tudo bem? Agora, outra situação. Se porventura a minha chave A estiver fechada, a lâmpada irá apagar. Por quê? Porque aí é um curto-circuito na lâmpada e a corrente procura sempre o local de menor resistência. Logo, a minha lâmpada estará curto-circuitada nesse momento. Logo, ela não irá acender. Perceberam? Então, A aberto, lâmpada ligada. A fechado, lâmpada desligada. Observaram a inversão? Essa tabela em relação à anterior que nós vimos ali na função é a mesma. O que mudou? Mudou apenas a nossa aplicação. No exemplo anterior, a gente aplicou naquela lâmpada de emergência, naquela situação de você estar lá nas escadas no momento que faltar energia. Agora a gente aplicou num circuito elétrico e analisou o comportamento desse circuito. Perceberam, pessoal? Então a lógica ela não muda, ela é a mesma. O que muda? O contexto que você está empregando. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa porta lógica não, propriamente dito, né? A nossa porta lógica, né, é a representação da lógica não ou not dentro do seu diagrama. Algumas pessoas chamam também de circuito, mas a gente vai ver mais à frente que tem uma definição maior a ideia de circuito. Então vamos tratar como porta lógica mesmo, tudo bem? Então, como fica a representação da porta lógica? Então nós temos aqui o nosso chamado inversor. Isso aqui também é conhecido como inversor. Observe que nós temos aqui um triângulo com uma bola no final, né? E aqui eu tenho a condição principal, dependendo da nossa condição de entrada. Perceberam? Então a porta não, o porta not ou inversor é representado dessa forma. Um outro exemplo seria a gente fazer um diagrama em blocos, né? Onde esse bloco deve ser informado que isso aqui é um inversor ou uma negação, né? Aqui nós temos a condição de saída e aqui nós temos a condição de entrada ou condição dependente. Tudo bem, pessoal? Existe uma outra forma de representação do inversor que a gente vai ver mais à frente quando for falar de circuito, que ele despreza esse triângulo aqui e representa apenas por uma bola, essa bolinha pequena aqui, na frente ou após as outras portas lógicas. Vamos ver isso mais à frente, não se preocupe. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui a informação do inversor ou ainda um diagrama em bloco da lógica não. Perfeito? Então, o resumo. Como é que fica o nosso resumo aqui? Vamos exemplificar aqui a nossa função ou expressão lógica. Nós temos aqui a nossa condição maior, chamada S, é a condição dependente invertida, ou barrada, ou ainda negada. Perceberam? Então, muita atenção aí com essa informação. Então, S será 1 quando A for 0. S será 0 quando A for 1. Perceberam? Então, muita atenção com isso aí. Então, função ou expressão lógica se representa dessa forma. Nossa tabela verdade, como fica? Olha, observem. Condição inicial, condição maior, né? Dependendo dessa condição. Então, sempre variáveis de entrada ou variáveis dependentes e função, saída da função, que no nosso caso aqui é S. Perceberam? Então, nesse caso, como eu só tenho a variável A, eu tenho dois estados possíveis para sua saída. Tudo bem? Em nossa porta lógica, nós temos aqui o bloco lógico ou o próprio chamado inversor. Esse é o inversor e esse é o bloco lógico. Perfeito? Condição de saída, lembrando, condição de entrada. Até aí, pessoal, tudo bem? Então, nós finalizamos aqui todas as portas elementares.
Na próxima videoaula nós iremos já falar das portas derivadas, né, que dependem dessas elementares, a nossa porta NE ou NEND, né, nada mais é do que a aplicação dessas três portas principais que nós estudamos. Então nós estudamos a porta E, a porta OU e a porta NÃO. Essas três portas são a base elementar de toda a eletrônica digital. A gente vai ver agora as combinações que existem a partir dessas três. Se você gostou, por favor, curta aí o nosso vídeo, né? Clica aqui em gostei. Inscreva-se aí no nosso canal, muito importante para você ficar sempre ligado com novas atualizações. Aqui tem um botão inscreva-se. Deixa aí o seu comentário, sugestão, muito importante para a gente poder melhorar a nossa videoaula, né? Até eventualmente sugerir um tema dentro aí da eletrônica digital que a gente está trabalhando. Tudo bem, pessoal? Se quiser ir para a aula anterior, da porta OU, só clicar aqui nesse link à esquerda. Se quiser ir para a próxima, a lógica NE, só clicar no link da direita. Muito obrigado aí pela participação de vocês e a companhia, e até a próxima.